Muito bem. O segundo método que gera direções conjugadas, a gente já viu que o método de Quasi-Newton, né? E agora o segundo método que gera direções conjugadas é o método dos gradientes conjugados. Então, a direção de maior declive, que a gente já viu, ela cria um zigue-zague, né? Ela é muito, só é boa nas primeiras iterações, mas depois ela começa a entrar em zigue-zague e perder eficiência. Então, as duas maneiras de melhorar essa direção, de modo que ela aponte um pouco mais para o ótimo, né? É a deflexão pela multiplicação de uma matriz, isso aqui a gente viu no método Quasi-Newton, e agora a deflexão pela soma com o vetor G. Então a gente pega aqui, multiplica o maior declive por uma matriz, aqui a gente pega a maior declive e soma um vetor. Né? Então a primeira técnica foi usada, obviamente, nos Quasi-Newton, no método Quasi-Newton, e essa técnica aqui é usada no método dos gradientes conjugados. Qual é a ideia básica? Na primeira iteração, como sempre, a gente vai usar o maior declive, porque o maior declive é um método robusto e funciona bem nas primeiras iterações, longe da solução. Nas demais iterações, a gente vai fazer que a nossa direção de busca é o maior declive mais alfa, um certo alfa j, vezes a direção dj da busca anterior, do passo anterior. Tá? Agora, como é que eu encontro esse αj? Ele tem que ser tal que essas duas direções, dj e dj mais 1, resultem conjugadas em relação à matriz hessiana. Ou seja, dj mais 1 transposto hj dj seja igual a zero. Ou seja, aqui eu estou impondo que as nossas direções de busca sejam conjugadas. Obtidas a direção de busca, achamos o próximo iterando e voltamos para trabalhar. O problema é como é que eu encontro esse alfa de j? Então, lá, na jésima iteração, o que é que eu já tenho? Eu tenho o xj, que é o iterando corrente, eu tenho o gradiente, ΔFJ, e tenho a direção de busca que eu usei, né, nessa iteração. Então, a meu próximo iterando, xj mais 1 é xj mais αj dj. Veja que isso é a perturbação em x, né? P, a perturbação em x é αj dj. E encontramos ΔFJ mais 1. Então, a gente vai utilizar esses dados para calcular o αj. Então, lembrando que P, que é a perturbação em x, que é xj mais 1 menos xj, é o alfa j dj. A gente vai precisar lembrar disso. Hein? E o QJ é a perturbação correspondente no gradiente, que é ΔF de j mais 1 menos ΔF de j. Então, no caso de funções quadráticas, HP é que, vocês estão lembrados, essa é a equação Quasi-Newton, né? Se a função não é quadrática, isso é aproximado, mas muito bom à medida que você converge para a solução. Tá? Então, vamos partir do fato que eu estou impondo que as direções de busca sejam conjugadas. Multiplico por lambda j, não vou fazer nada, continua sendo igual a zero. Mas é claro que esse lambda j dj nada mais é do que o pj. Né? Eu chamei a atenção para isso no slide anterior. Então vem dj mais 1 vezes hjpj, mas HP, lembra-se, é igual a Q, então isso é dj mais 1, QJ igual a zero. Né? Onde QJ é a perturbação no gradiente. Porém, dj mais 1, isso aqui é a ideia, né? a nova direção de busca, é o maior declive, mais alfa vezes a direção de busca anterior. Então, substituindo isso aqui nessa equação, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que αj dj transposto QJ vai ser, passando isso para o segundo membro, obviamente, vai ser ΔFJ mais 1 transposto QJ. Então, finalmente, αj de HS, que é Heston-Stiefel, é HF de J mais 1 transposto QJ sobre DJ transposto QJ. Tá? Então, se você olhar aqui para essa expressão, você vai ver que só tem vetor aqui. Tá? Então, eu não tenho que guardar a matriz, eu não tenho que multiplicar a matriz, eu não tenho que resolver esse sistema de equações. Aqui só tenho que guardar vetores. Tá? Então, esse foi o primeiro valor de alfa utilizado, né, historicamente, que foi desenvolvido pelo aluno, pelo professor Heston, pelo aluno Stiefel, orientado pelo professor Heston, que é professor de otimização, professor de otimização no MIT. Então,
posteriormente, essas expressões para alfa sofreram simplificações, né? A primeira é se eu admitir que as buscas lineares são exatas, então na solução a derivada direcional é zero. Isso aqui é zero, obriga que dj transposto qj é o quadrado da norma de del f j do gradiente em f em xj, né? Então isso vai aqui para o denominador. Veja que simplificou aqui, né? De novo, só tenho matriz. Então, esse aqui é o alfa de Pollack-Ribier. Você precisa guardar só os gradientes e, é claro, daqui você tira QJ, porque aqui é exatamente del f de J mais 1 menos del f de J, tá? Então, só preciso guardar alguns vetores. Não tem matriz nenhuma envolvida aqui, tá? Então, esse é o alfa de Pollack-Ribier e vocês vão ter a oportunidade de usar isso na nossa lista de exercícios. Se admitirmos ainda, além disso, que f é uma função quadrática, né? Então a nossa matriz hessiana é constante, o numerador, por sua vez, pode ser simplificado para a norma de f de j mais 1 ao quadrado. Então você fica com essa expressão aqui do alfa, que é de Fletcher-Reeves, que é simplíssima, né? Eu só tenho que guardar dois vetores, né? Não tem matriz, não tem nada, é uma beleza, né? Então, essa aqui admite, além de tudo, que a função é quadrática. Então, recomenda-se, num problema geral, caso geral de função a ser minimizada, usar Pollack-Ribier, né? Só que nós faremos a demonstração do método de Fletcher-Reeves, porque é o mais simples, né? E o Pollack-Ribier faz parte da lista de exercícios que vocês farão. Mas também, porque esse é usado, é o alfa utilizado na solução iterativa das equações lineares. Lembre-se que resolver o sistema de equações lineares é otimizar uma função quadrática, né? Então, uma lembrete aqui. Nos algoritmos de gradiente conjugado, é bom lembrar que somente temos no máximo, no Rn, né, se x pertence ao Rn, n direções conjugadas. Quer dizer, se eu fizer n iterações e não convergir, não adianta pegar a próxima direção, ela não será conjugada. Então, a gente começa daquele ponto de novo, tudo do início. Pega aquele ponto que eu estou, começa de novo com os steepest descent, né, com maior declive, e vai achando direções conjugadas. Então, esse é o algoritmo, né? Eu pego a inicialização, a gente escolhe a tolerância da norma do gradiente, x1, faço y1 igual a x1. O y entra por quê? Porque eu vou ter dois loops, um loop interno e um loop externo. O loop interno é que ele fica enquanto estou dentro de uma reinicialização. Se eu precisar reinicializar, eu aumento o loop externo e continuo do loop interno a partir de 1, etc. Né? Então, eu tenho um loop externo, que eu mexo com x, e um loop interno, que eu mexo com o tal do y. Tá? Então, D igual a del f de y1, kj igual a 1, isso é do externo, isso aqui é do interno, loops dos internos e externos. E, é claro, isso aqui é o steepest descent, né? Então, eu venho para a minha condição de parada. Esse gradiente já é menor do que a tolerância, pare. X estrela é YJ. Tá? Se não, você faz uma busca linear na direção DJ. Então, αj é o tamanho de passo. Então, YJ mais 1 é YJ mais nome da J, DJ. Aí eu venho aqui. J já está igual a N? Se for, não adianta um N mais 1. Eu vou ter que recomeçar. Eu virei para 5, que é o reinício. Depois a gente vê isso. Se não, o meu dj nada mais é do que a expressão dos gradientes conjugados, né? Então, dj mais 1 é menos delf, que é o steepest descent, o maior declive, em j mais um certo alfa dj, que é a direção de busca anterior. Isso aqui eu tenho que guardar, hein? Esse vetor eu tenho que guardar, lembre-se disso. Mas eu só guardo vetores, né? Então, alfa j é delf de j mais 1 ao quadrado sobre delf de yj ao quadrado. Então, é isso aqui. Acha a direção de busca, faz j igual a j mais 1 e volta para trabalhar. Se você foi o reinício, aí bom. Aí você vai xk mais 1 igual a yn mais 1. Então você colocou na iteração de fora esse número. Faz o y1, aí voltou para o y1 igual a y de n mais 1. Faz d1 igual a df de y1. Faz j igual a 1. Soma aqui, né? No contador de iterações externo e vai de volta para 1. Então, esse aqui é o nosso método. Então, ou seja, o exemplo, minimizar aquela função banana, que ela parece simples, mas não é, partindo de 0 e 3, tolerância 0,01. Então, está aqui
Começo com Gtol, que é 0,01, um ponto inicial que é 0,3. Aqui eu tenho 3 contadores, né? Um para guardar, para botar, o outro interno e o outro externo, n igual a 2. Faço x igual a x1, faço ya, então eu tenho um a e tenho um b, no ponto atual e do novo iterando, né, para poder achar o p e o q. Então aqui eu guardo para plotar a iteração, f de ya é do ponto ya, então eu uso essa função aqui, é a função banana, f321, né, e o gradiente atual, fya, é o G321. Faço D igual a steepest descent, que é menos o gradiente, acho a norma do gradiente e imprimo. Enquanto essa norma for maior do que Gtol, não convergir. Então o que é que eu faço? Busca linear nele. Acho o meu próximo ponto. O meu próximo ponto é y, o valor da função aqui é fyb, né? E o meu gradiente é gyb. Então, isso aqui é para poder calcular o P e o Q, né? Então, a nova norma é essa. Eu guardo aqui e pergunto se if é exatamente igual a n. Aqui eu posso perguntar se j é igual a n, né? Porque aqui eu estou com inteiros, né? Não posso comparar reais, né? Eu nunca devo fazer essa comparação com reais. Então, acrescento aqui o meu contador externo, jogo aqui no externo, faço y igual a 1 de novo, né? D igual ao steepest descent, imprimo e volto para trabalhar. Se não é reinício, então eu faço alfa, que é a norma B sobre a norma A ao quadrado, D igual a alfa vezes D menos G de YB, né? Isso aqui é o steepest descent, YJ igual a YJ mais um aumento do contador, né? Faço f de YA igual a f de YB, né? Eu jogo f de YB, o novo agora virou o velho, a norma nova virou a velha, o Y novo virou o velho e volto para trabalhar, né? Então isso aí é o gradiente, é o algoritmo. Aqui eu faço o gráfico, gero uma malha de pontos, acho o valor e acho o contorno aqui nesses pontos, as curvas de nível nesse ponto e ploto o histórico de iterações. Aqui está a impressão, você está vendo que deu 4, né, loops externos, então tem 8 iterações, e aqui realmente chegou já próximo aqui do 2,1, que é a solução, né? Olhando aqui, esse é um problema complicado, ele não é simples, tá? A função banana não é simples, então você vê que a histórico de iterações é muito melhor, né, do que o steepest descent, do que o maior declive. Na realidade, ele se assemelha aos métodos quasi-Newton, né? Então, observe que o resultado históricos é muito semelhante ao quasi-Newton, mas houve 4 reinícios, né? Comparando ambos, o steepest descent e o gradiente conjugado convergem linearmente. Mas se você olhar para a taxa, né, um é função do alfa ao quadrado, outro é função de raiz quadrada de alfa. Então isso significa que para alfas maiores, esse método é incrivelmente melhor do que esse, né? Então, alfa é o número de condição da matriz, então é claro que alfa o gradiente conjugado é muito melhor para alfas maiores. Comparando os algoritmos maior declive com a gradiente conjugada, a diferença de esforço computacional é 0, né? E o algoritmo é muito melhor, então não tem como justificar você ficar usando o maior declive. Use o gradiente conjugado. Você vai fazer um deltíssimo pequeno de esforço para ter um desempenho incrivelmente melhor. Observe também que a gente não precisou armazenar a matriz, a gente precisou armazenar alguns vetores. Então, desta forma, o algoritmo gradiente conjugado sempre será o algoritmo de escolha se o seu problema tiver grandes dimensões. E aqui a tal listinha de exercícios é pegar aquela função banana, partindo daquele ponto com a mesma tolerância, e você vai implementar o quasi-Newton BFGS em cima do meu Davidson-Fletcher Power que você já tem. E vai implementar o Pollock-Ribier em cima do Fletcher-Reeves que você também já tem. Então, realmente, essas modificações são muito, muito, muito triviais. É para você olhar o algoritmo, ver onde é e fazer coisas que não devem durar, uma vez visto onde é, não deve dar mais que 10 minutos, tá? Aí depois eu quero que você compare DFP com BFGS, Pollock-Ribier com Fletcher-Reeves, o histórico de iterações, né?
e BFGS com Pollock-Riviere. E comparar como é que foram o histórico das interações desses 4 métodos, na realidade. Bom, então a gente volta agora para o nosso problema inicial, que é o problema de otimização restrita. Então, até aqui a gente está vendo otimização irrestrita. Né? E o que nós vamos desenvolver são as condições necessárias de primeira ordem. Né? Então, o problema que nós tínhamos é o problema P, minimize f de x, x pertencente ao R de n, sujeito a m restrições em desigualdade e L restrições de igualdade. Esse aqui é que era o nosso problema. Né? Ele pode ser escrito de uma forma mais compacta, de vez em quando isso é bom, usando funções vetoriais. Então, G agora é uma função vetorial do Rn para o Rn, e H é uma função vetorial do Rn para o Rl. Né? Então, isso aqui é uma maneira de escrever mais compacta. A gente, é claro, sempre nesse curso vamos admitir que todas as funções são continuamente diferenciáveis até a ordem que você quiser. Então, o que é que nós vamos desenvolver nessas próximas 2 aulas? Que condições x' precisa satisfazer para ser um possível mínimo local do problema P. Né? Essas são as condições de otimalidade de primeira ordem. Né? Então, inicialmente, nós vamos estudar, vamos começar pelo mais, não é que é o mais fácil, mas o mais didático. Né? Então, vamos estudar o problema só com restrições em igualdade. Então, problema somente com restrição de igualdade, que é o PI, P de igualdade, minimize f de x, sujeito a hi de x igual a 0 e variando de 1 até L. Né? Que é esse cara aqui. Então, inicialmente é óbvio, se x é para ser solução disso aqui, ele tem que satisfazer restrições. Isso não tem dúvida. Se ele violar restrições, ele não pode ser solução. Então, x para ser uma solução do problema precisa satisfazer todas essas L restrições. Né? Então, hi de x' tem que ser 0, ou h de x' igual a 0, usando aquela função vetorial. Então, essa é a primeira condição e é chamada de condição de viabilidade. Né? Agora, veja, ao impor L restrições, restam apenas n menos L grau de liberdade para x, que está no Rn. De fato, se eu impuser n restrições, acabou o problema de otimização. Isso aí virou um problema de um sistema de equações não lineares, de n equações n incógnitas. Não tem otimização, só tem uma solução. Né? O que é que significa, em português claro, que x' tem que atender uma restrição de igualdade? Vamos pegar 2 exemplos. O primeiro exemplo é no R2. Então, h de x' é x menos 1 ao quadrado mais x2 menos 1 ao quadrado menos 1 igual a 0. Isso é a equação de uma circunferência de raio unitário com origem em 1, 1. Tá? Então, x' satisfazer a isso aqui significa que ela tem que estar, meu velho, nesta circunferência. Tá? Primeiro ponto. Então, veja, ele não está mais no plano R2, ele está numa circunferência, ele perdeu um grau de liberdade. Você pode locar ele rapidamente a partir de um ponto aqui, dando só o ângulo θ. Tá? Então, ele perdeu, né, um grau de liberdade. Então, satisfazer hx' igual a 0 significa que x tem que estar sobre uma circunferência, vamos chamar a nossa superfície, né, a circunferência de raio do centro de 1. Note também que o vetor gradiente, se você pegar o gradiente, você vai ver em qualquer ponto, ele é normal a esta circunferência, que para nós é a nossa superfície. Né? Então, note que o vetor gradiente é normal à superfície, e essa superfície tem dimensão 2 do R2, menos 1, porque você impôs uma condição, ficou uma dimensão só, em coordenadas polares, seria o θ aqui. Né? O R é constante, né? É igual. O segundo exemplo é muito similar, mas só que é no R3. Né? Isso aqui é a equação de uma superfície esférica, né? No centro 1, 1, raio 1. Então, satisfazer hx' igual a 0 significa que x tem que estar em cima, pertencer, né, a essa superfície esférica. Né? E, mais uma vez, perdo um grau de liberdade. Então, se eu estou na superfície esférica, né, eu tenho só a latitude e a longitude. O raio não muda. Né? Então, só tenho a latitude e a longitude. Então, só tenho 2 graus de liberdade. Né? Conclusão. Se x' pertencente ao Rn tem que satisfazer a uma restrição, que vai do Rn ao Rl, ou seja, eu tenho L restrições,
significa que xg tem que pertencer a uma hipersuperfície, porque superfície é até 3D, tá? De dimensão n menos L. Se você tiver aqui mais L do que n, nem consegue. Se L for igual a n, não tem nada, é só um ponto. Então, o vetor gradiente é normal a essa superfície no ponto x estrela. Essas são duas coisas importantes para se lembrar. Então, o gradiente é ortogonal a essa superfície resultante da imposição dessas L restrições. Antes de continuar, vamos recordar uma propriedade que a gente já viu, é muito fácil de esquecer, sobre os dois espaços vetoriais complementares do Rn, gerados por uma matriz AM por N. AM por N, tá? Então, primeiro é a imagem de A transposto. Então, a imagem de A transposto é o x tal, que x é uma combinação linear das colunas de A transposto. Ele pertence ao Rn. E, é claro, y é o Rm, porque eu tenho m colunas só, né? Ou seja, é o subespaço da combinação linear de A transposto. O outro subespaço complementar do Rn, gerado por essa matriz, é o núcleo de A. Então, o que é o núcleo de A? É o conjunto de vetores do Rn tal que a x seja zero, ou seja, x é ortogonal às colunas de A transposto, às linhas de A, né? Então, qualquer vetor C pertencente ao Rn pode ser escrito de forma única, como C projetado na imagem e C projetado, mais C projetado no núcleo. Então, Ci projetado na imagem de A transposto e Cn projetado no núcleo de A. Aí vem aquele negócio, se você é ortogonal ao núcleo, você tem que estar obrigatoriamente aonde? Na imagem. Né? Se você não está no núcleo, você tem que estar na imagem. E a gente vai usar isso na próxima aula.